Bom dia a todos. Shalom de Jesus, Nazaré. Eu vou, para o glória do nome de Jesus, fazer essa live. Não estou com a voz muito boa, mas a palavra do Senhor tem urgência de ser pregada. O Senhor Jesus falou assim: aquilo que eu falo para vocês entre quatro paredes, depois vocês preguem pelos telhados. Que é para que todos saibam. Então, o evangelho, pregação do evangelho é falar. A não ser que a pessoa é muda. Aí ela vai procurar um surdo e mudo para conversar com ele, se ela for muda. Mas se ela fala, o evangelho é para falar. A Bíblia diz que é para pregar do telhado, do lugar alto, para que todo mundo escute. A Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. Vem conosco, Jesus, ajuda a nos entendermos. E abençoa quem estiver ouvindo esse vídeo. Então, gente, Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Então, cuidado com os jargões gospels. São terríveis. Eles acabam com a fé das pessoas. Acabam com a fé, acabam com o temor a Deus. Tá? É umas frases de efeito que inventaram. O pessoal fala, mas não vive. Gente, isso é terrível. É terrível, gente. É terrível, é terrível. Na época que eu me converti, desde 1978, já vai fazer 47 anos em maio, que eu conheci o Senhor Jesus lendo versículos da Bíblia nos panfletos, porque tem gente que despreza os panfletos, mas não despreza os panfletos. Muitos já se converteram por eles, ok? Porque hoje em dia é assim, gente, se não fizer um show gospel e o cantor famoso não vir, e o pregador famoso não vir, aí eles acham que ninguém vai se converter. Só que é o contrário. É o contrário. Muitos se convertem lendo um folhetinho que alguém deu na rua. Enquanto nos grandes shows, a pessoa está na emoção, que a alma da gente é incrível, a alma da gente, um dia ela é crente, outro dia ela não é. Ok? Poucos são tocados no espírito, a maioria são tocados na alma. E a alma, você não pode confiar nela, não. Ok? A alma ela é intermediária entre o corpo e o espírito. E um dia ela está de um lado, outro dia ela está do outro. Preste atenção. Preste bem atenção. Eu estava falando de pregar, né? Que eu mudo de assunto rapidinho. Eu estava falando de pregar. Então, gente, tem umas frases de efeito pela internet que fala assim: basta você dar um bom exemplo que você está pregando já. Só que tem muitas pessoas de outras religiões que são pessoas que têm caráter, que são pessoas que dão um bom exemplo de vida, ajuda o pobre, faz caridade, mas elas não creem em Jesus de Nazaré. Ok? Porque aí começam as frases de efeito. Porque o pai da igreja falou isso, o fulano falou aquilo, o profeta, o pastor, o padre, o papa, o líder, ele falou isso. Gente, o que o evangelho diz?
Vamos para o Evangelho? Vamos ver o que ele diz? Porque o Evangelho de Cristo e dos apóstolos, os apóstolos também pregou o Evangelho, aliás, foi tudo escrito por eles, pelos discípulos de Cristo, aqueles que viu ele e até mesmo aqueles que não viu ele em carne na terra. Ok? Aleluia? Vamos ver o que lá está escrito? Está escrito que é para a gente pregar. E para todo mundo pregar o evangelho, toda criatura. Quem crê, for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Ok? Então cuidado com essas frases de efeito gospel. Que faz o efeito ao contrário, viu? Que as pessoas elas confiam mais nas frases do que no que os apóstolos e discípulos de Cristo escreveram. Aleluia! Ao longo desses anos eu fui aprendendo muito, gente. Gente, eu já fui de igreja tradicional, que não acreditava em dom. Disse que só acreditava no dom da fé. Mas o dom da fé, ele move a montanha. Que fé é essa que não move nada, né? Não estou dizendo que você sai por aí movendo objeto igual outros espiritualistas fazem. Não é isso que eu quero dizer, gente. Eu quero dizer assim que quando você tem fé, você vê resultado daquela fé. Aí a pessoa fala de fé, mas você não vê nenhum resultado. Aí também tá complicado, ok? É fácil falar de fé só por falar. Mas se não tiver resultado, hein? Aí complica. Então nós vamos pregar assim. Pregar. Pregar. Às vezes você se preocupa tanto com o seu comportamento perto do vizinho, mas você nunca pregou para ele. O vizinho morre sem Jesus e você vai pensar, nossa, mas e o meu comportamento? Será que ele se converteu? Não! Que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O mínimo que você vai fazer é orar pelo seu vizinho. Não vai confiar no seu testemunho, entre aspas, de vida, porque muitas vezes você também não está legal e ele vai ver que você não está legal. Você tem problema com os filhos, ele vai ver que você tem problema com os filhos. Não vai nessa, não. Você, no mínimo, tem que fazer pelos seus vizinhos, pelos seus companheiros de trabalho, seja de escola, não for, no mínimo você tem que fazer orar por eles. No mínimo. Esse é o mínimo. Mas é orar e pregar. Ok? Tinha uma época que eu estava com muita preguiça de pregar. Eu tinha acho que 1 ano, 2 anos. 2 anos de convertido. E eu estava com preguiça de pregar. Trabalhava muito. Chegava cansada em casa. Mas eu fui fazer um curso, eu sempre gostei de fazer cursos bíblicos. Eu fui fazer um curso e o desafio era falar de Jesus para uma pessoa. 1 ou 2, não sei, naquela semana. O desafio era falar. E eu estava sem vontade, eu acho que eu estava vivendo assim, um momento meio desanimado. Aí eu falei, não, mas eu preciso falar de Jesus para alguém. E aí eu estava dentro do ônibus com a minha vizinha. Uma mocinha bem mais nova que eu na época. Eu era moça também, mas aquela era mais nova que eu. Bem mais nova. E eu falei, eu vou falar de Jesus para ela. E eu sentei perto dela e comecei a falar de Jesus. Ela se converteu. Até hoje ela é convertida. Já tem uns 40 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome. Mas eu tive que abrir a boca e falar. Ela era minha vizinha. Podia falar, não, meu testemunho. Ah, eu vinha do trabalho com ela, pegava o mesmo ônibus, não, vou fazer meu testemunho. Não, gente, eu precisei falar. Ok? Precisei falar, precisei abrir a boca e falar. Então, essas frases de efeito. Ai, como é que é? Quando não der para falar,
que o seu comportamento fale, não sei o que, bababá. A Bíblia diz, pregue a tempo e a fora de tempo. Quando eu vi esse versículo na Bíblia, eu falei, meu Deus, como é que é pregar fora de tempo, Senhor? As pessoas já xingam tanta gente quando a gente prega no tempo certo. Imagina pregar fora do tempo. Ok? Será que as pessoas conhecem Deus? Porque pregaram Deus, o Deus bonzinho. Tá? Papai Noel, passa a mão na cabeça de todo mundo. Tá bom, filho. Tá bom. Tá bom. Não. Deus não é assim. Deus exige. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sei que eu sou preguiçosa. Porque eu precisava falar mais, pregar mais o Evangelho. Deus seja louvado, para honra e glória no nome de Jesus. Mas eu tenho outro assunto também para falar, gente. Aliás, se eu for falar, gente, eu fico o dia todo falando. Se eu for ficar fazendo vídeo no Facebook, mandando pro YouTube, que eu tenho lá meu YouTube, Bíblia Diária Helena, ok? Se eu for, vai ser o dia todo, gente, porque é muita coisa, gente, que a gente vê nesse mundo que eu acho estranho. Eu falo, Senhor, será que é eu que estou julgando? Será que é eu que vejo demais? Mas é muita coisa estranha que eu vejo nesse meio gospel. Gente, hoje em dia a gente está pregando para crente. Se um não crente ouvir, se converter, amém, glória a Deus. Mas hoje em dia a gente está pregando para crente. Porque onde que a gente vai tem crente. Mas tem aqueles crentes que vêm com essas fraseados de autoajuda, de coach, que irrita. Irrita, gente. E tem tanta coisa aí, gente. Tem tanta dia, do último mês pra cá, eu descobri tanta coisa. Porque a gente, na ingenuidade, a gente quer fazer uma coisa, porque a gente acha que aquilo vai ser bom. Aí depois, Deus vai te mostrando. Graças a Deus que Ele mostra, né? Ele mostra antes que seja tarde, né? Porque muitos entraram por esses caminhos religiosos por aí, cheio de superstições, cheio de fraseado gospel. E hoje em dia tá mais perdido que tudo. Vamos voltar para o Evangelho. Senhor, me ajuda sempre a voltar para o Evangelho. Se eu não tivesse voltado para o Evangelho de Cristo, principalmente o Evangelho de João, eu não sei o que eu seria hoje, porque eu tive as oportunidades por aí do pessoal ficar pregando outras coisas que não é Evangelho, né? Agora é um novo ensino. Agora você tem que aprender hebraico. Agora você tem que falar tudo em hebraico. Agora é Yeshua, o Mashiach. Mas não tem Evangelho. O Jesus que eu conheço é do Evangelho. O Yeshua que eu conheço é do Evangelho. Se tirar o Evangelho, nós não vamos saber quem é Ele. Ah, mas vamos tirar uma parte do Evangelho? Acho que isso aqui não tá muito... Acho que isso aqui não tá bom. Acho que isso aqui não foi Ele, não. Vamos tirar essa parte? Não, gente. O Evangelho completo, do jeito que ele está. Ele foi copiado do original grego. E se alguém tá mudando nos dias de hoje. Porque quando ele foi copiado do jeito que estava. Não importa se tu entenda a língua. Por isso que eu falo, quanto mais Bíblia mais antiga, melhor é. Ok? Deus seja louvado. Aleluia. Vamos voltar para o Evangelho? Então, eu gosto de aprender, conhecer. Eu já aprendi bastante coisa com o pessoal do Yeshua. Já aprendi. Mas quando eu vi que eu estava me afastando do Evangelho de Cristo, eu voltei correndo. O Senhor
me levou de volta para o Evangelho. Eu comecei a ler o Evangelho, eu comecei a falar, mas aqui está escrito assim, mas aqui está escrito assim. Mas eles falam que é assim, mas aqui está escrito assim. Eles falam que é assim, mas aqui está escrito assim. Então eu vou ficar com o que está escrito. Foi assim que o Senhor Jesus venceu o tentador. Falando, está escrito. Ok? O Evangelho é a Torá de Jesus de Nazaré. Você não vai vencer o inimigo com religião. Você vence o inimigo com o Evangelho de Cristo. Está escrito. Com o Evangelho dos apóstolos. Porque os apóstolos pregou Cristo pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ia fazer eles lembrarem. Eu vou ler aqui um pequeno texto. Para a live não ficar muito grande, eu ainda vou falar, vir aqui com a graça de Deus falar um pouquinho de outra coisa. Mas preciso ler esse texto aqui. 1 João, primeiro capítulo. Primeira carta. Quando falar, se você vê falar primeira, segunda, terceira, é a carta de João, ok? O Evangelho a gente só fala João. Quando fala primeira, segunda, terceira, é a carta. Então, na carta, 1 João, primeiro capítulo, primeiro versículo, para honra e glória do nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender, pelo poder do Santo Espírito. Aqui está assim, escrito. O que era desde o princípio, e que vimos com os nossos olhos. Sim, o apóstolo João viu com os olhos de carne dele, e da alma e do espírito, ok? O que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos vida eterna, que estava com o Pai, o Eterno, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Aqui ele estava pregando para pessoas que não tinham visto Jesus, ok? E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Com o Pai e com o Filho. Como assim? Com o Pai e com o Filho? Mas só tem uma pessoa. O pessoal briga por aí por causa disso. Já tá uma briga. Porque essa doutrina ela já tinha sido combatida lá no... não sei se segundo, terceiro século. Já tinha sido combatida essa doutrina que nega o Filho. Uns negam o Filho, outros negam o Pai. Está negando alguma coisa. E eu não estou nem falando do Santo Espírito ainda. Vamos lá. Olha lá. Que? E a nossa comunhão é com o Pai. O Pai, gente, uma pessoa. E com o Filho, outra pessoa. Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. A vossa alegria. Então, gente, essas pessoas que estão negando ou o Pai ou o Filho, elas são pessoas esquisitas, estranhas. Elas têm muito conhecimento. Mas elas põem medo nas pessoas. Porque elas não creem que você tem fé. Elas não creem que você está com Jesus. Elas não creem, ok? Elas vão sempre te julgar. Sempre te julgar. Por quê? Uma coisa é você pregar para esse mundo incrédulo. Outra coisa é você pregar para crente. Na realidade, para os dois povos você tem que pregar a Bíblia. Mas nos dias de hoje nós já temos que pregar os juízos de Deus para o mundo. Os profetas, que eu amo pregar profeta.
Pregar, eu não prego, gente, eu leio. Eu leio a Bíblia. Ok? Estas coisas vos escrevemos para que tenhais gozo e se cumpra. Para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria seja cumprida, ok? Às vezes nós crentes estamos mais depressa que tudo. Mas vamos continuar aqui. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então, só nessa parte aqui, a gente já viu o Pai, o Filho, e depois fala Deus. Deus é um título, ok? De grandeza, de nobreza. É a palavra usada do grego de maior grandeza. É Theos, que é Deus, ok? Aleluia. Tem gente que acha que Deus, Jesus, não entende a língua dos homens. Foi tudo Deus que deu. Foi Deus que confundiu e fez as línguas ser do jeito que elas são. Tem gente que prega um Deus, gente, que foi como se fosse um Deus que não sabe de nada. Como se a pessoa soubesse mais que o Deus que ela prega. Quando a pessoa chega para você e fala, não pode falar Jesus. É como se o Deus dela fosse menos sábio que ela. Mas vamos continuar. Deus seja louvado. Toda glória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Treva. O que é treva? A gente vê treva só quando tá tudo escuro, né? A treva. Hoje em dia é difícil você ver treva, porque se você, principalmente, mora na cidade, dentro de casa, tudo ilumina. É o carregador do celular, alguns ilumina, o acendedor da luz, alguns ilumina, outras coisas mais que você tiver ligado à noite, vai ilumina. Ok? Você vai em casas que tem alarmes, sempre tem uma pequenininha luzinha acesa, quando você se move a luzinha se move junto, ok? Então seja louvado, aleluia. Você olha para a rua, tem as luzes, então as pessoas não sabem direito o que é trevas, ok? Mas as trevas, elas podem ser aquela escuridão que você não consegue enxergar nada, de olho aberto, mas você não vê nada. Mas essas trevas também podem ser na tua mente. Quando você não consegue entender a palavra de Deus. Então tem uma treva ali na mente da pessoa, ok? Então Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Ok? O mundo, com todas essas claridades que a gente vê na face da terra, diante da claridade de Deus é trevas, sabia disso? Outro dia eu estava lendo lá, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas. Gente, mesmo com essas claridades que nós temos no planeta Terra, diante da luz de Deus é trevas ainda, ok? Vamos continuar. Deus seja louvado. A gente tem um pouquinho de luz, se tratando do planeta, da natureza, ok? A verdadeira luz é Deus. Só que onde a luz de Deus chega, gente, tudo é iluminado. É iluminado de uma forma, gente, a tua mente, você começa a entender tudo. Você fala, nossa, mas por que eu não estava entendendo isso? Tem que ter a luz de Deus. Aleluia. Onde eu parei? Hoje eu estou lendo na Bíblia. Porque quando eu estou na rua, eu leio no outro celular. Eu tenho que ter sempre 2 celulares.
um para gravar e o outro para ler. Vocês veem que eu não tenho grandes luxos para fazer gravação, nada, eu sou simples, não peço dinheiro para ninguém, até aqui me ajudou o Senhor. E vou na simplicidade mesmo, para honra e glória no nome de Jesus. Estou usando até internet de celular. No momento, nem o Wi-Fi eu tenho. Mas no país que eu estou, as internet de celular é melhor. É melhor do que no Brasil. Graças a Deus por isso, que eu posso viver só com a internet de celular, ok? E é ilimitado. Às vezes dá uma caidinha, mas não acaba não. Vamos lá. Se dissermos que temos comunhão com Ele, ó, Deus é luz, mas é luz, gente, luz que você não consegue contemplar. Um dia sem nuvem, com aquele baita solzão assim, se você ficar olhando pro sol assim, que seu olho dói, e o sol foi criado por Deus, a luz de Deus não é maior que essa. Então vamos lá. Então Deus é luz. E aqui diz: se dissermos que tem comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como que andar em trevas? Eu sou crente, sou evangélica, sou protestante, eu vou para a igreja 2, 3 vezes por semana, eu canto lá no conjunto, ou eu prego, ou eu faço a festa das senhoras, que hoje em dia nas igrejas tem festa para tudo. Tanto enfeite, tanta beleza, tem que ter a roupa X, tem que ter a decoração X, e lá vai dinheiro, e lá vai dinheiro, e lá vai dinheiro. Mas aqui diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos. Não importa se o meu exterior tá belo. Não importa se eu tô com uma bela roupa, um belo penteado, uma bela maquiagem. Não importa se eu faço uma festa na igreja para as senhoras e tá tudo enfeitado, tudo cheio de flores. Mas se eu tô nas trevas, olha aqui, ó. Olha aqui, versículo 6 de 1 João 1. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eita, Senhor, como é que a gente vai saber que se a gente está andando nas trevas? Vamos lá. As pessoas acham que trevas é só pecado. É só pecar aqueles pecados lá que a igreja falou que é proibido. Eles acham que treva é só fazer aquilo. Não, tem muitos tipos de trevas. Muitos tipos de treva. Uma das trevas é a ignorância da gente não entender a palavra de Deus. Isso já é umas trevas. Ok? A nossa mente não está iluminada quando a gente não entende a palavra de Deus. Então vamos lá. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ok, gente? E quando eu falo a gente não entender a palavra dele, não é a palavra lá que é escrita, é antiga e eu não sei o significado dela, não é isso não. É a pessoa, ela lê o evangelho todinho, ela não entendeu nada. Gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, gente. Tá em trevas, gente. Porque quando a luz de Deus bate no evangelho, gente, é uma bênção. É uma maravilha. Vamos lá. Okay? Às vezes a pessoa não está em pecado grave, como é ensinado os tipos de pecado, mas ela lê a Bíblia, ela não entende nada. Por quê? Porque ela está nas trevas. Porque está faltando a luz de Deus, gente. Ok? Pede, ora, se humilha. Pede para ele, para você entender a palavra. Pede para ele jogar um pouco da luz dele em nós. Que se ele jogar muito, a gente passa a ter mal, se a gente receber muito. Nós tem que ter, nosso corpo aguenta uma quantidade X de luz de Deus. O apóstolo Paulo, quando viu o Senhor Jesus, ficou 3 dias cego.
Ele viu o Senhor Jesus se revelando com a sua luz forte. O apóstolo João caiu como morto. Vamos lá, vamos continuar lendo. Mas se andarmos na luz como ele andou, mas se andarmos na luz como ele na luz está, não é como ele andou, é como ele está. Como ele está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão espiritual, gente, não é só a comunhão de ir na casa do outro, comer a comida do outro, não é só isso, não. É uma comunhão espiritual. É muito gostoso quando você fala com a pessoa no nível espiritual. Você ai, olha essa passagem da Bíblia diz isso. Ai, que gostoso, que maravilha. O outro fala, olha, você viu o que está escrito ali? Ai, que maravilha. Isso é uma comunhão espiritual, ok? Mas se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, de novo, falando de outra pessoa, ok? Cuidado com esse tal de unicista aí, tá dando uma maior confusão aí pela internet por causa de uma igreja unicista antiga, mas agora surgiram muitos outros grupos unicistas, viu? Eu só fico pensando assim, quem que eles estão negando? Eu só faço essa pergunta, gente. Eu não fico discutindo com essas pessoas, não. Eu só fico pensando assim, qual que eles estão negando, o pai ou o filho? Vamos continuar, ok? Louvado seja Deus. Isso a internet diz que tá lenta, tá ruim, eu não sei como que a imagem está saindo. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uau! Gente, você sabe o que é purificação? Sabe o que é purificação, gente? Os crentes falam muito de perdão, mas não fala de purificação. A Bíblia tem perdão e tem purificação. O Evangelho tem perdão e tem purificação. E isso já vem dos judeus, ok? Sobre a purificação. E é bíblico. Vamos lá. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E quem é que nos purifica? É o sangue de Jesus. Mas não acabou, não. Vamos continuar. A gente fica impuro. Sabia que a gente fica impuro? A gente fica impuro. Mas eu já sou salvo, já sou perdoada. Todos os pecados que eu vou cometer já está perdoado. Porque isso é uma frase aí que abre brecha para as pessoas ficar pecando e pecando e pecando. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficando impura, ela vai afastando da comunhão, porque a Bíblia diz que precisa ter a comunhão. Está aqui escrito lá, olha lá, como na luz ele está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, que é o seu Filho, nos purifica. Então tem que ter comunhão uns com os outros. Ok, olha a resposta aqui, ó, para quem condena as igrejas, não quer ir mais para a igreja. Eu não estou falando para você ir para as igrejas que não está pregando a verdade, não. Não estou falando para você fazer isso, não. Mas você viver sozinha, não querer se comungar com ninguém, tem alguma coisa errada. Ok? Tem alguma coisa errada. Então, nós precisamos ser perdoados, precisamos ser purificados. E isso está no Evangelho. Não é coisa de Velho Testamento, não. Está no Evangelho. Vamos continuar, para honra e glória do nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Por isso que na Igreja Católica tem o chamado purgatório. Purgatório significa purificação. Purificação da alma.
Porque o cristão, ele morreu e ele não estava em comunhão. E a Bíblia diz que para ser purificado tem que andarmos em comunhão uns com os outros. Gente, tá aqui, ó. Ande em comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, está aqui escrito. Se vocês negar o que está escrito aqui, eu não creio em vocês. Vocês podem inventar a filosofia que quiser. Aqui está escrito 1 João 7. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Comunhão uns com os outros. As pessoas, elas não querem ter comunhão com os outros e elas acham que elas já estão santas e podem pecar o resto da vida que já está salva. Isso não é bíblico. Vamos lá, vamos continuar aqui. O 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E então... E não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, gente, todo dia nós temos que pedir perdão, porque todo dia a gente peca, ok? Todos os dias tem que pedir perdão para Deus, porque todo dia você peca. Quando eu tenho um pesadelo, a primeira coisa que eu corro a fazer é pedir perdão para Deus. É a primeira coisa. Ok? É como se for... Gente, os pesadelos... Já tive muita visão em sonho, muito pesadelo. Mas a primeira coisa que eu faço é pedir perdão para Deus. Porque já é como se acendesse uma luz na minha mente, ó, tem alguma coisa errada aí, que você precisa consertar. Então, mas depois que você pediu perdão para Deus, fique em paz. Também não fica deixando o inimigo ficar te acusando, não. Fica em paz, dorme, viva, por glória do nome de Jesus. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha aí, gente. Perdoar pecado e purificar. Perdoar pecado e purificar. Eu não vejo igrejas pregando sobre purificação. Eu não vejo. Não vejo. Ok? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Já está perdoado, já está tudo resolvido. Não, a Bíblia fala de perdoar e purificar. O Novo Testamento fala de perdoar e purificar. Se você não lê, fica só indo pela cabeça do que os outros falam, porque hoje em dia as pessoas estão diminuindo a Bíblia, então em vez de ler um texto, elas lêem um versículo só. Ok? Porque parece que incomoda ler a Bíblia, né? Em vez de falar um versículo inteiro, fala só metade do versículo. Cuidado com esses estudos teológicos. Teológico entre aspas, viu? Cada dia que passa está diminuindo a Bíblia. Aqui diz perdoar e purificar. Talvez você nem nunca ouviu falar isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, eu vou parar por aqui, que acabou aqui o capítulo 1 de 1 João. Então, nós pecamos e nós precisamos ser perdoados e ainda também precisamos ser purificados. Vocês, vai lá, pergunta ao seu pastor. Pastor, eu quero entender o que é ser purificado. É tudo a mesma coisa. Não, pastor, não é tudo a mesma coisa, porque se fosse, a Bíblia não ia especificar duas coisas. Ok? Então, nós precisamos ser perdoados e purificados. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. O sangue, se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. Então tem purificação. Tem comunhão. Eita, isso é maravilhoso, que a gente vai ler e a gente vê mais coisa que a gente nem lembrava. Então, gente,
Depois eu vou fazer uma outra live, porque eu já falei muito, mas eu só vou deixar aqui um tópico para vocês. Cuidado com essas pessoas que elas te escravizam, dizendo que o diabo está na tua casa, que o diabo está na tua vida, que se você não fazer isso, que o diabo vai te pegar, que se você não fazer aquilo, o diabo vai te pegar, se você não arrumar a casa, o diabo vai estar lá. Cuidado com esse tipo de gente, viu? Todos nós temos que arrumar a casa, gente. Mas cada um que cuide de sua vida, de sua casa. Coisa feia. Fica um tal de irmãs, entre aspas, irmãs de igreja, cuidando da vida dos outros, né? Querendo saber, querendo saber o particular da casa das outras irmãs, para sair falando, para dizer que, para pôr a culpa. Aí a irmã vai pedir uma oração, aí já põe a culpa. Não, o diabo tá lá porque, você não lavou a louça hoje. Gente, sai dessas pessoas, porque elas te escravizam. E você vai começar a ver diabo em tudo. Porque elas estão profetizando. E aí o diabo já vai correndo para tua casa. Se você aceitar. Elas profetizou e você aceitou, você creu, o diabo já vai correndo para tua casa. Então, repreende em nome de Jesus. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você já confessou os pecados? Então o Senhor já vai te perdoar e te purificar. Que é duas coisas, perdoar e purificar. Ah, mas aquele negócio lá, irmã, aquilo outro, irmã, vai estar com demônio. A pessoa, ela está profetizando o demônio na tua casa. E você crê, e aí você vai viver no meio dos demônios. Ao invés de estar vivendo com a palavra de Deus, com os anjos do Senhor ao nosso lado, protegendo-nos. Aí você vira prisioneiro dessas pessoas. Aí você elas viram o teu guru. E você vira o discípulo deles. E tudo, tem gente que ela é tão dependente, gente. Tudo tem que chamar o guru para falar. Ok? A irmãzinha da revelação, a irmãzinha que vê tudo, fica ali presa. Uma prisão. Isso é uma prisão, gente. Eu tô falando de igreja, não tô nem falando do mundo, não. As religiões do mundo é outra coisa, tô falando da igreja. Fica ali uma prisão. Gente, qualquer um de nós, se a gente jejuar e orar e pedir, Deus vai dar os dons, vai ter o dom de revelação também. Mas eu falei pro Senhor, eu quero que o Senhor me revele só aquilo que é necessário, só aquilo que eu preciso. Ok? Porque a pessoa, ela começa a ver coisa ali, ela começa a ver coisa acolá, e aí ela tem que correr para profeta X, para pastora X, e aí ela fica ali dependente, ela não tem liberdade, ela não consegue orar sozinha, ela e Jesus, porque comunhão com a igreja ou com os irmãos é uma coisa. Orar para Deus, você precisa de Jesus e do Espírito Santo. Orar, o Senhor Jesus falou que entra no teu quarto. Entra no teu quarto, você não está nem falando que se tiver um quarto, você entrar e fechar a porta, também, glória a Deus, isso é bênção. Mas na época do Senhor Jesus, ele nem tinha isso, ele tinha que ir lá para os matos orar. Okay? Então, quando fala quarto ali na Bíblia, você tem que ler a Bíblia e imaginar, voltar lá atrás, imaginar como que era a vida das pessoas. Não vai ler a Bíblia e colocar, interpretando como é nos dias de hoje, também que você vai fazer a maior confusão. Volta lá atrás. Pedro morava na casa o Senhor Jesus dormia na casa de Pedro. A casa de Pedro era cheia de gente. Provavelmente não era uma casa grande, à beira do mar. Quando eles conseguiram dormir ali, porque quando o Senhor Jesus estava ali, era entupido de gente ali, o Senhor Jesus tinha que ir para as montanhas, para os montes, aliás. Ali nos montes,
Ali nos montes era o quarto do Senhor Jesus, era onde ele tinha sossego para orar, para falar com o Pai. E a comunhão do Senhor Jesus com o Pai, gente, não é igual essa oraçãozinha que nós fazemos, não. Era de, vamos supor, vou dar um exemplo, não era assim, mas vou te dar um exemplo. Sabe quando você conversa com uma pessoa na webcam? Como é que é? Videochamada? Videochamada que fala, né? Videochamada, webcam. A gente já tá mudando, porque aqui quando eu tô na Itália já fala um outro nome. Às vezes eu falo webcam, porque a gente tem muito negócio de falar algumas coisas em inglês, mesmo que a gente não sabe no Brasil, a gente fala webcam. Às vezes eu vou falar com eles aqui, eles nem sabem o que é webcam. É chiamata de vídeo que eles falam. Chiamata de vídeo, porque é videochamada, né? Videochamada, a gente pode usar no português também videochamada. E eles falam chiamata de vídeo. Mas normalmente o brasileiro fala na webcam, não fala pela webcam. Então, era muito mais que falar numa webcam, numa chamada de vídeo, quando o Senhor Jesus falava com o Pai, viu? E glória a Deus e aleluia. Então, mas deixa eu finalizar aqui. Então, esse quarto é um lugar você e Deus. Às vezes você está dentro do ônibus, ou qualquer outro lugar que tem muita gente, mas a sua mente está falando com Deus, em espírito, ok? Você está ali no quarto, falando com Deus, espírito. Falar com Deus é você e Deus e o Espírito Santo, ok? Obrigado, Senhor, esteja conosco. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos entender o que está escrito. Nós precisamos nos libertar do achismo. Nós precisamos nos libertar desse efeito moral, de frases de efeito moral do meio gospel. Nós precisamos parar de ficar seguindo a frase do evangelista fulano, a frase do pai da igreja fulano, e nós precisamos parar e voltar para a Bíblia. O que os apóstolos deixou escrito? O que os discípulos dos apóstolos escreveu. O apóstolo Paulo, ele escrevia para os seus discípulos. O discípulo é aquele que segue de perto. Então, Paulo foi discípulo direto de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus chamou ele. O apóstolo Paulo foi discípulo direto do Senhor Jesus. Mesmo que o Senhor Jesus já tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado, ele está vivo. Ele está vivo. A hora que você precisar dele, ele está vivo. Então, o apóstolo Paulo é como se ele fizesse vídeo chamada também com o Senhor Jesus. Quando ele foi no céu, ele viu tudo. Ali foi mais do que uma videochamada, ok? Aleluia. Então, e tinha os discípulos do apóstolo Paulo. O discípulo é aquele que anda perto com alguém e aprende com alguém de perto. Então, quando o apóstolo Paulo escreve ali para Timóteo, gente, que maravilha. Ali está toda a doutrina que a igreja precisa. E vou parar por aqui. Depois a gente pode falar mais algumas coisas aí. Eu vou pedir a Deus para me dar orientação. Para falar sobre esse negócio do mundo espiritual aí que as pessoas acabam te prendendo, viu? E ela se torna teu guru e tu se torna... E cuidado com essas irmãs da igreja. Pode ser de oração, pode ser a profetisa, pode ser... Se você está prisioneira nela, e se ela está dizendo que tem demônio na tua casa, por causa disso, por causa daquilo, vai para a Bíblia. Vai ver o que o Senhor Jesus falou, vai ver o que os apóstolos de Cristo falou. Ele falou o seguinte: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E pronto. E temos paz. Se a gente não está em paz é porque alguma coisa está errada. Mas o que você precisa fazer é confessar. Você vai pedir oração, vai ter coisa que você vai ter que pedir oração, porque sozinho você não está aguentando. Mas não fica nessa dependência.
De toda hora. Tem gente que pensa que eu sou... as pessoas elas estão tão acostumadas com esses gurus por aí, assim, com esses... Como é que eles falam? Orientador espiritual. Eu não sei, gente. E que eles acham que a pessoa vai resolver todos os problemas deles. Tem gente que acha assim. E aí as pessoas, às vezes, eu tenho grupos no WhatsApp, no Telegram, e tem pessoa que vai no meu particular e fala, olha, eu quero que você ore por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Gente, pera aí. Eu não sou milagrosa. Eu, com a graça de Deus, fui chamado a pregar o Evangelho. E o Evangelho nos liberta. Eu posso dar uma orientação. Mas a primeira pessoa que tem que orar é você. Amém, não sei. Abra a boca. Você não sabe falar com a vizinha? Não sabe fofocar com a vizinha? Fala com Deus. Conte seus problemas para Deus. Aleluia? Ai, gente, muita coisa que eu vou lembrando. Eu vou parar, senão vai ficar muito grande essa live. Fico na Shalom, até a próxima. E vê aí minhas redes sociais. Eu sou o meu jeito de pregar, sou muito sincera. Sou realista. Eu bato de frente com essas pessoas que vêm pra cá querer pregar coach pra mim, como religião. Eu não sou contra coaching, mas não me apresenta coach como religião, não, que não dá certo. Graças a Deus que não dá certo. Você quer fazer coach, faz, mas fora da religião. Não põe o nome de Deus, não põe o nome de Jesus no meio, não. Ok? Porque isso aí não liberta ninguém. Palavra de autoajuda, de efeito moral. Olha, se você não fazer isso, vai acontecer isso. Né? Ok? Isso não liberta ninguém. O que liberta é a palavra de Deus. O que liberta é o Evangelho de Cristo. E a tua confissão de pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Até a próxima. Aleluia. Paz, shalom, shalom de Jesus, Nazaré.